A partir desse vídeo, nós vamos começar um projeto que eu chamei de livro caixa. Esse projeto eu defini a partir dos inscritos, dos comentários, das sugestões de vocês que estão acompanhando o meu canal. Vamos lá para a tela do computador ver o planejamento desse projeto. A ideia é dar para vocês uma noção de como é desenvolvido um projeto completo, certo? Mas de forma básica, simples, direta, objetiva, e vocês vão entender exatamente todas as etapas de desenvolvimento desse projeto. Então, olha só, o nome do projeto eu chamei de livro caixa. Em resumo, o que ele vai fazer é um controle financeiro de contas a pagar e contas a receber. Então, basicamente paguei, desconta, recebi, acredita, e assim por diante. No final a gente vai ter como se fosse um fluxozinho ali, um extrato bancário, né? O que eu paguei, o que eu recebi e quanto eu tenho de saldo, por exemplo, certo? Dá para fazer muita coisa, melhorar muito, evoluir muito esse projeto, mas a ideia é vocês terem uma noção das etapas de desenvolvimento e também você entender assim, o quanto você consegue melhorar depois disso daí, tá bom? Então, olha só. Então, o nosso projeto é o livro caixa, que ele vai ter como objetivo controlar as contas a pagar e as contas a receber, certo? Funcionalidades. Quais são as funcionalidades que a gente vai colocar nesse projeto? Vamos ter um formulário de cadastro de contas, um formulário de edição de contas, exclusão de contas e lista de contas com filtro. Tá? Então é isso aqui que a gente precisa desenvolver para entregar, certo? Quais são as etapas de execução desse projeto? Planejamento, é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos analisar análise completa do projeto, definir as etapas de execução e o que iremos utilizar. Então, por exemplo, coloquei aqui como segundo item o front-end, a criação das telas, criar a tela de listagem e criar a tela de formulário, né? O adicionar e editar. Nessa etapa do front-end, se você observar, eu só coloquei criar a tela de formulário de adicionar e editar uma vez só. Por quê? Porque vai ser o mesmo formulário. A minha ideia é reaproveitar ao máximo possível do código, tá? Então nós vamos ter basicamente essas duas telas aí na etapa de front-end. Na etapa de back-end, nós vamos ter ali a integração do front-end com o back-end, porque o front-end já vai estar desenvolvido e aí nós vamos precisar de criar a estrutura de back-end para receber esses dados, né? Testar o banco de dados, criar a listagem, então nós vamos criar a listagem lá de informação, né? Integrando o nosso front-end que já está criado do HTML com o nosso banco de dados, criar a funcionalidade de adicionar, criar a funcionalidade de excluir e depois editar, certo? O que iremos usar? O PHP para back-end, certo? O MySQL, que é o nosso banco de dados, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript vai ser os nossos recursos de front-end, certo? HTML é a estrutura visual, né? O CSS é a formatação, Bootstrap para facilitar o nosso trabalho ali na diagramação dos elementos, JavaScript para dar dinamismo ali no que a gente precisar. Mostrar um alerta na hora de excluir uma conta, né? Tem certeza que deseja excluir essa conta? É o JavaScript que vai fazer isso. Então nós vamos precisar de JavaScript. Não coloquei na listagem aqui, mas é interessante a gente adicionar também jQuery. Vou utilizar jQuery para facilitar essa manipulação de DOM ali do JavaScript do front-end, porque deixa muito mais fácil, muito mais simples, tá bom? Vou utilizar ele e depois eu atualizo esse PowerPoint para deixar disponível para vocês. Banco de dados. Como é que a gente vai fazer esse banco de dados? Banco de dados em MySQL. Os campos do banco de dados vai ser o seguinte, descrição, data de vencimento, data de pagamento, valor da conta, valor pago e pago. Vou falar mais sobre isso daí. Vamos colocar o seguinte, nosso banco de dados vai ter uma tabela só chamada de contas, vamos colocar assim, contas, certo? A descrição, para você já ir
idealizando na cabeça vai ser o quê? Conta de energia, conta de água, pagamento de aluguel e assim por diante. Data de vencimento, quando é que eu devo pagar? A data de pagamento, quando realmente eu paguei. Então, vencimento, dia 10. Paguei quando? Dia 15, por exemplo. Qual o valor que eu deveria ter pago? Por exemplo, R$100. Quanto que eu paguei de fato? Como paguei com atraso, R$150. O pago vai ser um booleano que vai falar se está pago ou não. Simples, básico e direto. A ideia é ser o mais didático possível aqui para vocês entenderem isso, tá? E para concluir, depois que a gente concluir esse projeto, eu vou deixar para vocês uma missão para evoluir o projeto de vocês. Dá para melhorar muito, muito mesmo, tá? Esse projeto que inicialmente é didático, com o objetivo de vocês conseguir dominar tanto a parte de CRUD, né? Acessar bancos de dados, cadastrar, excluir, fazer essa interação toda com PHP, com front-end, ver a etapa de evolução, né, de desenvolvimento de um projeto, mas depois você pode evoluir muito. Por exemplo, você pode implementar clientes, né, um cadastro de cliente, um cadastro de fornecedores, né? Cliente atende a quem você está recebendo, né? E os fornecedores é quem você está pagando, certo? Categorizar as contas. Com base nos nossos vídeos do canal, você já consegue fazer aquela categorização com Ajax, né? Categorias, subcategorias. Você pode colocar login e senha, né? Uma autenticação, porque nós não vamos ver essa parte de autenticação. Então você consegue evoluir e muito esse projeto e crescer muito nos seus estudos simplesmente com esse ponto de partida. Então vamos lá com a nossa primeira etapa do projeto?